Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Um bom dia para você que está acordando agora para mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos nesse momento, a partir de agora, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Amém? Você que já nos acompanha sabe que todos os dias às 5 horas da manhã eu estou aqui trazendo a palavra de Deus ao teu coração e orando com você no nome de Jesus. Nós estamos agora nesse novo ano de 2024 com uma nova série, que é a série Evangelhos. Nós iremos estudar aí os 4 evangelhos no nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. E nós já estamos aí no capítulo de número 9 hoje, né? Capítulo de número 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu falo bastante nas cartas de Paulo que já está na mente. Então, a partir do verso de número 9, nós vamos ver aqui o paralítico de Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Alguns homens lhes trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, porém, diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: Por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa, e a multidão, vendo isso, temeu e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, uma passagem muito conhecida. Nós vemos o Evangelho de Marcos no capítulo 2 lá falar sobre essa questão, porém Marcos ele trata desse assunto um pouquinho diferente. Esta passagem no capítulo 2 de Marcos vai falar de 4 homens que levam esse homem paralítico até Jesus, e não podendo chegar até Jesus, ele sobe com o homem até o telhado, abre o telhado e desce esse homem até Jesus. Marcos dá uma ênfase um pouco melhor. Eu gosto mais desse texto narrado por Marcos. Aí alguém fala assim: pastor, mas por que Mateus não relata? Teve coisas que Mateus não relatou, que Lucas relatou. Teve coisas que Lucas relatou com mais ênfase e Marcos às vezes não. Amém? Mas é a mesma passagem. Ou seja, Jesus naquele momento, aquele homem foi porque queria andar, mas não foi pela fé dele que Jesus curou. Jesus curou pela fé dos homens que levou ele. Eu uso sempre essa passagem para dizer, principalmente para os jovens: cuidado, ande com quem te leve para perto de Deus. As pessoas que querem ver o teu bem, ela vai te levar para perto de Deus. Se esse teu amigo te afasta de Deus, ele não é teu amigo. Amém? Então Jesus diz para o homem: olha, os teus pecados estão perdoados. As pessoas começaram a blasfemar, os fariseus começaram a blasfemar. Jesus então cura aquele homem no espiritual primeiro, na salvação, e depois cura o material. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 9 nós vamos ver aí a vocação de Mateus, que lá em Marcos também no capítulo de número 2, a partir do verso 14, vai falar sobre isso também, e Lucas no capítulo 5. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: Segue-me. Mateus levantou e o seguiu. Então Jesus estava jantando na casa de Mateus. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus amados irmãos, que palavra poderosa para as nossas vidas. Nós vemos aqui esse Mateus, o Levi, era um cobrador de impostos. Ele era hostilizado por muitos, ele era visto como um pecador terrível, porque ele arrecadava os impostos para o governo de Roma, até dos seus próprios
irmãos. Porém, Jesus, quando passa, simplesmente chama aquele homem. Jesus não prometeu nada para esse homem, simplesmente disse: me segue, e ele deixou tudo e seguiu. Irmãos, essa passagem é tremenda porque muitas pessoas olham assim e dizem: não, mas você já fez isso, você já bebeu, você já fez isso, aquilo, outro. Já mesmo, eu já fiz, mas um dia eu encontrei Jesus. E hoje eu não faço mais porque ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Então, para Mateus, para o Levi, naquele momento, Jesus entrou na vida dele, assim como Jesus entrou na vida de várias outras pessoas, como o baixinho Zaqueu, que era cobrador de impostos também, era um publicano hostilizado pela sociedade, e Jesus veio, simplesmente mudou a história daquele homem. Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. A gente só procura um médico quando estamos doentes. Então, se você quer que a tua vida mude, quer que a tua história ela mude, em nome de Jesus, reconheça Jesus como teu Salvador, deixa Jesus te encontrar, dá um passo em direção a Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém falar assim: não, mas você faz isso, você antes andava aí para lá e para cá fazendo isso e aquilo, e agora você está com a Bíblia debaixo do braço, aí você diz: graças a Deus, porque eu encontrei Jesus. Eu estava em uma situação terrível e eu encontrei Ele, amém? Foi assim na vida de Mateus e na vida de muitos outros, em nome de Jesus. A partir do verso 14 nós vamos ver sobre o jejum, na qual o mesmo capítulo de número 2, a partir do verso 18, lá vai falar em Marcos, e Lucas no capítulo 5, a partir do verso 33 e 39, vai falar do mesmo assunto. Então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos conservam. Meus amados irmãos, eu não sei como você tem encarado esta passagem, como que você tem entendido, mas o Espírito Santo é aquele que a cada dia nos dá entendimento da palavra. Esta passagem relata que vieram os discípulos de João e falaram: mas espera aí, nós jejuamos, nós fazemos 3 vezes, muitas vezes nós jejuamos 3 vezes por semana e tal, mas os teus discípulos, eles não jejuam. Aí Jesus disse assim: olha, pode ficar triste enquanto o noivo está na festa? Não, mas vai ter dia que o noivo será tirado. Jesus estava dizendo que os seus discípulos naquele momento não precisariam jejuar, porque ele, o noivo, estava com eles. Mas o noivo seria tirado e eles precisariam jejuar. E o que significa, irmão Eliosmar, esse remendo novo em um pano velho? Irmãos, tem muita gente ainda querendo pegar só um pouquinho da nova aliança. Eu quero só isso aqui de Jesus, esse pouquinho aqui eu quero, mas eu quero viver a minha vida antiga, a minha vida velha. Não vai dar certo, querido. Se você que reconheceu Jesus como teu Salvador, você quer viver uma vida nova, você precisa abandonar as antigas práticas. Você precisa, em nome de Jesus, sair daquela vida antiga que você vivia e passar a viver agora uma vida nova na presença do Senhor. Porque é isso, a nova aliança nos traz vida nova, nos traz renovo, nos traz vida diferente, caminho diferente. Mas tem muita gente querendo viver um pouquinho da lei e um pouquinho da graça. Não vai dar certo, vai estragar, tá cheio de irmãos e irmãs com a vida destruída porque ele está querendo viver um pouquinho da lei e um pouquinho da graça. Não vai dar certo, tá? Ambos vão se estragar, porque as duas coisas não vai se adequar. Então é necessário que você viva uma vida agora na graça em Cristo Jesus. Amém?
E aí nós vamos prosseguindo também aqui na cura da mulher com hemorragia, que está em Marcos também no capítulo 5 e Lucas no capítulo 18. Lá em Lucas ela está a partir do verso 22 e em Marcos do 5, 22, em Lucas do 8, do 42 até o 48. Diz assim, ó: dizia ele estas coisas quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos sofria com hemorragia, chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores e o povo agitado, disse-lhes: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida dos irmãos da igreja, porque Jesus estava a caminho para atender a esse chefe da sinagoga, porque a sua filha havia morrido. Mas no meio do caminho, irmãos, Jesus se depara com uma mulher esta que na qual Lucas relata que ela dizia: se eu também somente tocar nas vestes, como nós vimos, como Mateus disse. Porém, Lucas diz que Jesus fala assim: olha, alguém me tocou. E os seus discípulos falam: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor fala: quem te tocou? E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Irmãos, esta mulher havia 12 anos que estava enferma com hemorragia, já havia gastado tudo e nada ela havia conseguido, mas ela encontrou Jesus. Ela sabia que se ela tocasse somente nas vestes, no manto de Jesus, ela seria curada. Aquele chefe da sinagoga, ele pôde ver isso porque Jesus estava a caminho da sua casa, mas no meio do caminho, Jesus realiza um grande milagre sem falar uma palavra, somente a fé daquela mulher. Meu irmão, minha irmã, o que nós podemos pegar como base para a nossa vida é que muitas das vezes nós estamos querendo que o Senhor nos abençoe a nossa vida financeira, nosso casamento, mas em nenhum momento nós queremos ter uma intimidade, crer que Ele pode curar as enfermidades. Essa mulher estava enferma e ela pensou no seu coração e dizia: se eu somente tocar, eu não vou precisar falar nada, só de eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Porque, irmãos, esta mulher, ela não podia chegar perto de pessoas, porque ela era uma mulher que estava com um fluxo de sangue o tempo todo. Então essas mulheres, elas não eram bem vistas nas sociedades, ficavam separadas, mas ela já havia muitos anos, 12 anos na mesma situação. Enquanto que a tradição nos mostra que era só 7 dias a mulher ficava separada, mas essa mulher já havia muitos anos nessa situação. Então ela chega ali quietinha, sem ninguém, talvez sem ninguém ver, e toca em Jesus, e naquele momento ela é curada. Amém? Você pode ser curado agora. Toque em Jesus, chame por Ele, Ele vai te curar. Amém? E ele chega na casa daquele chefe da sinagoga e ele diz que aquela menina estava dormindo. E então Jesus simplesmente retira, depois que as pessoas retiram, ele chama aquela menina volta à vida. O verso 25 diz: depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Amém? Então Jesus, ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Basta você crer no nome de Jesus. Aí vem agora no verso 27 a cura de 2 cegos e um mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntaram: credes vós que eu posso fazer isso? Responderam eles: sim, Senhor. Então ele tocou nos olhos deles e disse: seja feito conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram.
Porém Jesus os advertiu severamente, dizendo: cuidado, para que ninguém saiba disso. Quando, porém, ele saiu, espalharam a sua fama por toda aquela região. Enquanto eles saíam, trouxeram-lhes um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio. O mudo começou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Meus irmãos e amados, que passagem tremenda. Jesus expulsa aqui um demônio de um homem e ele cura esses dois cegos. Mas a pergunta de Jesus é muito interessante, porque ele diz assim, ó: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês têm fé? Jesus estava querendo saber a fé daqueles homens, e eles disseram: sim, nós cremos. E o Senhor diz: então seja feito conforme a vossa fé. Ô meu irmão, muitas das vezes isso pode acontecer conosco. Nós cremos em Jesus somente superficialmente, nós não colocamos a nossa confiança 100% nele, que ele é capaz de fazer. Muitas das vezes nós olhamos para o que Deus fez na vida do outro e não fez na nossa vida. Senhor, porque eu estou até hoje com esta enfermidade? O Senhor não vê que eu estou padecendo, preciso ser curado. Mas muitas das vezes a nossa fé não está 100% no Senhor. Nós colocamos a fé em Deus, mas nós também colocamos a nossa fé em outras coisas, tá? Então é preciso nós colocarmos o nosso coração, a nossa fé inteiramente em Jesus. Esses homens, esses dois cegos e esse mudo, o mudo tinha um espírito maligno que impedia esse homem de falar. Mas Jesus expulsou o demônio e aquele homem começou a falar na mesma hora. Amém? Tem castas de demônio, irmãos, que agem na fala. Tem castas de demônio que agem como um ataque epilético. Nós vemos isso na palavra. Então, é só você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor e Ele vai mudar a tua história. Não importa a situação que você está vivendo, o Senhor quer te curar em nome de Jesus. Aí nós vamos ver aqui, para finalizar o capítulo de número 9, a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo eles as multidões, tinham grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus amados irmãos e irmãs, esta palavra eu tenho usado bastante nos meus sermãos, porque nós estamos vivendo um tempo como esse, em que a colheita, a seara, ela está pronta, está aí, mas está faltando ceifeiros, está faltando pessoas sinceras, com o coração quebrantado, para alcançar aquelas vidas, para alcançar essas almas que estão perdidas. E o Senhor está te chamando para ser um ceifeiro, para trabalhar na seara do Senhor. Amém? Tem o louvor da harpa, que é o 115, se eu não me engano, que ele fala sobre trabalhar na seara do Senhor. Então, há sempre uma vaga aberta para você entrar e ser um ceifeiro e trabalhar nesta colheita que já está pronta. O Senhor está te chamando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida e pela tua casa nesse momento, para que o Senhor possa curar as enfermidades, curar os males, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nesse momento, ó Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede de mais um dia estar na tua presença. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Pai querido, de ler, meu Deus, os milagres, de ler, Pai querido, grandes proezas que o teu Filho fez nessa terra. Meu Deus amado, no nosso tempo, ó Pai querido, eu creio que o Senhor ainda pode curar, eu creio que o Senhor pode libertar. Pai amado, há muitos demônios aprisionando vidas, há muitos demônios, há muitas enfermidades, Pai querido, assolando a humanidade. Meu Deus, eu creio, Pai querido, que o Senhor tem poder para curar qualquer enfermidade.
Oh Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, por esta palavra tremenda aos nossos corações. Meu Deus, visita essa irmã, esse irmão que tem nos acompanhado, que crê, meu Deus, ainda nesta palavra, que está com o coração voltado, quebrantado a ser um ceifeiro da tua seara. Meu Deus, a colheita, ela é grande, mas falta ceifeiros. Envia, Senhor, homens e mulheres dispostos a trabalhar nesta obra, alcançar as vidas, Pai, em nome de Jesus, pois o nosso adversário, ele não cansa, ele está 24 horas trabalhando para destruir as vidas, meu Deus, mas nós a cada dia devemos colocar os nossos joelhos, Pai querido, por terra, em nome de Jesus, em jejum e oração, para repreender toda seta maligna. Meu Deus, em nome de Jesus, agora eu repreendo da casa dessa irmã, no nome de Jesus, todo espírito maligno. Eu repreendo da casa desse irmão todo espírito maligno que tem agido, meu Deus amado, trazendo enfermidades na fala, enfermidades na visão, ó meu Deus amado, enfermidades em todo o corpo. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda ação maligna, que caia por terra todo espírito imundo, em nome de Jesus. Que esta obra, ó Pai querido, ela possa a cada dia aumentar e que vidas possam ser alcançadas, meu Deus, para a glória do teu nome. Pai querido, nos dê sabedoria, a mim, Senhor, a minha esposa, a minha família, para nós a cada dia caminhar na tua presença e levar este evangelho a cada dia mais longe. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, cura agora esta irmã, cura agora este irmão. Meu Deus, que essa enfermidade agora bata em retirada, ainda que o médico tenha dado um diagnóstico, a última palavra é do Senhor. Cura agora, meu Deus, a depressão, em nome de Jesus. Cura agora, Pai querido, este câncer, esta enfermidade, esta dor no corpo, essa dor na cabeça, essas dores nos órgãos internos. Pai, em nome de Jesus, eu determino agora que esta enfermidade saia para a honra e a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Perdão porque o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas é necessário nós aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e tenha todos um ótimo dia na presença do Senhor.